Adorando com os Salmos, capítulo 78. Ó meu povo, escute com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Como ilustração, eu contarei fatos da história do nosso povo, história muito antiga que os nossos pais e avós nos contaram e conhecemos muito bem. Vou lhe contar estas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e de seu grande poder, contando tudo isso a seus filhos e netos. Ele deu suas leis a Israel para mostrar sua vontade ao povo e ordenou aos antigos israelitas que ensinassem essas leis a seus filhos. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte, para que sempre confiasse em Deus e nunca esquecesse os seus grandes milagres, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim eles não seriam como os primeiros israelitas rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Os soldados de Efraim, embora estivessem bem armados, bateram em retirada no dia da batalha. Eles não cumpriram o trato que tinham feito com Deus e desobedeceram à sua lei. Esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que Ele fez diante do povo de Israel. No começo da nação israelita, Ele fez coisas incríveis na terra do Egito, no palácio de Faraó. Depois abriu ao meio as águas do Mar Vermelho para os israelitas passarem. As águas ficaram paradas como numa represa. Durante o dia Ele guiava o povo com uma nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo. No deserto abriu as rochas e deu ao povo água para beber, como se as águas brotassem de uma fonte. Das rochas quentes do deserto Ele fez correr verdadeiros rios de água. E apesar de tudo isso, continuaram a desobedecer lá no deserto, sendo rebeldes contra o grande Deus. Em seus corações eles abusaram da paciência de Deus, reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Ele já nos deu água, fontes que brotaram em grande quantidade das pedras. Agora queremos ver se Ele pode nos dar pão e carne também. Quando o Senhor ouviu isso, se aborreceu. Castigou os rebeldes, mandando fogo do céu, e mostrou a sua ira contra Israel. Porque os israelitas não confiaram nele, nem creram em Deus como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar de tudo isso, Ele deu ordens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim Deus lhes deu pão do céu para comer. Os israelitas comeram comidas de anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus dirigiu o vento leste e o vento sul, fez cair milhões de aves sobre o povo, tantas que não se podia contar. As aves caíram junto às tendas do povo por todos os lados. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus lhe tinha atendido os pedidos. Mas o povo pecou, comendo muito mais do que era necessário. Enquanto ainda estava comendo, Deus mandou seu castigo e alguns dos homens mais fortes de Israel morreram. Ainda assim o povo continuou pecando, não crendo em Deus, apesar de todos os milagres maravilhosos. Como castigo, Ele encurtou a vida daquela geração e deu aos israelitas muitos sofrimentos. Quando Deus castigava o povo com pragas e morte, eles se aproximavam dele arrependido. Lembravam que Deus era sua rocha, o grande Deus e Salvador, mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus, porque seus corações não pertenciam completamente a Deus e eles não cumpriam o trato feito com o Senhor.